Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio do Diversitas com Colore Afro, recebendo hoje nossas convidadas de Portugal, Inês Barbedo e Raquel Rodrigues. Meninas, por favor, se apresentem. Olá, o meu nome é Raquel Rodrigues, eu venho do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, uma instituição de ensino superior, e eu trabalho na área da internacionalização. Olá, eu sou a Inês Barbedo, eu também trabalho no Instituto Politécnico de Bragança em Portugal, mas eu sou professora. A minha formação académica é na área da matemática, aplicada às ciências da computação, mas neste momento estou também a trabalhar em inovação, apoiando ao desenvolvimento regional, trabalhando em ecossistemas com a participação das empresas, da comunidade e dos nossos estudantes e nossos professores para, de facto, ter ideias inovadoras e apoiar toda a nossa comunidade e toda a nossa envolvente. Certo? Agradeço muito a participação de vocês hoje e acho que para começar podemos falar um pouquinho sobre como funciona os sistemas estruturados das escolas de Portugal, como que funciona as políticas de assistência estudantil, de ingresso dos estudantes. São várias perguntas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É com um grande prazer que estamos aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Salto. Nós acabamos por vir aqui chegar a convite do Damioni, que está trabalhando connosco num projeto europeu, Capacity Building, que se chama Embrace. E esse projeto tem sido muito positivo e tem apoiado muito, colaborado muito no desenvolvimento de metodologias, de MOOCs, de ecossistemas. Hoje tivemos também o prazer de participar ou assistir à apresentação dos projetos desenvolvidos pelos vossos alunos e é muito interessante. Aprendemos também que esse é o único Instituto Federal, instituição de ensino superior, que tem ensino médio integrado. Isso não existe em Portugal. E foi muito interessante perceber os alunos, o ânimo dos alunos e aquilo que eles sentem como sendo um ambiente positivo. Bom, nós em Portugal temos um sistema de ensino básico que são 12 anos. Temos o pré-escolar e depois, por volta dos 6 anos, entramos naquilo que chamamos o primeiro ciclo. Depois, aos 10 anos, é o segundo ciclo. Aos 12, 13 anos é o terceiro ciclo, que são 3 anos, e depois temos o ensino secundário. Há uns anos atrás era só obrigatório o ensino básico, que ia só até ao nono ano, 9 anos de escolaridade, mas há uns anos para cá alargou-se e neste momento o ensino obrigatório é até aos 18 anos ou até termos 12 anos de escolaridade, o 12º ano. Até ao nono ano é um curso mais ou menos geral, em que temos desde as ciências, a história, a geografia, a matemática, a educação física, artes visuais, tecnológicas. A partir do 10º ano começamos a ter áreas mais específicas, na área das ciências e humanidades, na área da ciência e tecnologia, na área das artes ou da economia, do desporto, portanto já começa a haver alguma orientação, digamos assim, e aí já não se tem todas as disciplinas. Eu penso que uma diferença para o Brasil, se eu não estou enganada do que acontece no Brasil, é que até ao fim do ensino médio vocês todos têm matemática, história, geografia, nós não. A partir do 10º ano começa a haver mais especificidade. Portanto, não sei se a Raquel quer acrescentar alguma coisa relativamente ao ensino secundário. No ensino superior, que é onde nós fazemos parte, temos um sistema que nós chamamos binário, porque temos dois sistemas. Nós somos do sistema de ensino politécnico, que foi um sistema que foi implementado nos anos 80 para que houvesse ensino superior em todo o Portugal, nomeadamente nas regiões do interior. Bragança é uma cidade que fica no nordeste de Portugal, muito próximo da fronteira com Espanha, e o ensino superior não era acessível a todos, e isso foi pronto, o criarmos estas instituições foi de alguma forma abranger mais o território português, que comparado com o brasileiro é muito mais pequenino, mas tinha estas diferenças.
E, portanto, é um sistema binário. Nós somos do ensino politécnico, que supostamente é um ensino mais prático, mais técnico, e temos um ensino universitário, como vocês também têm aqui, que é mais fundamental, mais teórico, mais de trabalho de investigação, não tão prático. Na verdade, hoje as coisas, apesar de ainda mantermos este sistema binário, já não são tão distintas uma das outras. E uma vertente muito importante que as universidades agora têm, de facto, tido uma preocupação, todo o ensino superior, seja ele politécnico ou universitário, é de facto esta questão do envolvimento com a comunidade local, com as empresas e o apoio ao desenvolvimento no exterior. Achei interessante você pontuar que houve um aumento no tempo de escolaridade, né? Que antes eram 9 anos, passaram a ser 12. Vocês perceberam, notaram uma diferença significativa para o encaminhamento desses alunos para o ensino superior depois desse aumento do tempo básico da escola? Eu penso que o acesso ao ensino é sempre uma vantagem, mas eu confesso que não noto uma grande diferença. Há como uma democratização do ensino, o ensino é acessível a mais pessoas, há mais pessoas a entrar no ensino superior, ainda que a população jovem em Portugal esteja a decrescer, portanto são menos jovens, e depois aí já podemos falar das políticas de imigração e de internacionalização, mas não senti uma melhor preparação, se a pergunta vem aí, não. Aliás, porque talvez como aqui no Brasil, o Covid foi muito marcante e nós estamos agora a receber alunos que viveram esse ensino obrigatório em período de Covid e há muitas dificuldades a muitos níveis, da comunicação, da socialização, da concentração, mas isso também tem a ver com as novas gerações e a maneira como nós comunicamos, não é? Ou como vocês, eu não tanto, mas através de vídeos curtos, impulsos mais visuais. Portanto, não senti muito diferença, mas de facto há uma maior democratização do ensino. É mais acessível a todos, penso eu. E isso, de facto, é um ponto muito positivo. Não tem que ser só as pessoas com mais capacidade económica ou que têm, por exemplo, alunos que têm pais mais... com mais resiliência às dificuldades e que apoiam os alunos a seguir o seu caminho escolar. Isso acho que foi importante. Em termos de ser uma formação mais consistente ou melhor, no sentido de saberem mais, isso não noto tanto. Como somos uma população pouco jovem, em particular na região onde nós vivemos, a política de internacionalização e mobilidade para nós é muito importante. Mas isso, depois a Raquel poderá falar. Gostaríamos também de saber um pouquinho sobre como funciona, então, essa relação com os migrantes que vão em busca de escolas, se tem ajudado bastante vocês com essa entrada maior de jovens dentro do país, né? Eu li um artigo que, inclusive, vocês, por favor, me corrijam ou falem um pouquinho sobre isso. Algumas áreas rurais, como existem a diminuição, né, desses jovens, dessas crianças, então algumas escolas acabaram fechando e foram unindo-se mais em lugares mais populosos e tudo mais. Então, como que fica essa relação de acesso para essas crianças que estão em áreas rurais, ou se isso não tem sido tanto um problema? E como que funciona também essas políticas com os migrantes? Bom, a nossa instituição, Bragança, fica numa área rural, com pouca população e a população mais envelhecida. Então essas zonas que estavas a falar realmente existem na nossa região. Pequenas aldeias, que nós chamamos de aldeias, que têm pouca ou nenhuma população adulta e jovens menos ainda. O que tem sido feito
não sei em profundidade sobre esse assunto, mas aquilo que é feito é através dos municípios. Os municípios providenciam o transporte das crianças para locais e escolas que estão organizadas para receber as crianças durante o dia e depois providenciam o transporte ao final do dia. Isto no sentido de criar um ambiente escolar para todas as crianças. Depois, numa escolaridade mais à frente, que é aquela com que nós lidamos, a nossa instituição teve de procurar alunos fora da região de Bragança e fora da região de Trás-os-Montes, porque é uma população mais envelhecida. E os nossos alunos, tendencialmente, os portugueses, vêm da zona litoral norte. No entanto, parte dos nossos alunos são internacionais, ou seja, não são portugueses, são ou europeus ou do resto do mundo. Na verdade, são 36% dos nossos alunos têm nacionalidade não portuguesa, o que representa um valor considerável, tendo em conta a nossa dimensão, tendo em conta as metas que a União Europeia definiu para a internacionalização. Por isso é um assunto que nos é muito, muito querido. O acesso desses estudantes é feito de acordo com a legislação portuguesa, que foi criada para regulamentar essa necessidade. Por exemplo, um estudante brasileiro pode acessar às graduações no Instituto Politécnico de Bragança e em toda a rede de ensino superior português, utilizando a nota do Enem. Ou seja, há um acordo entre os nossos dois países que possibilita que um estudante que tenha feito o Enem no Brasil possa utilizar essa nota para acesso ao ensino superior em Portugal. Em alguns casos também é aceito o vestibular, mas há exceções. O Enem é universalmente aceito, se não estou enganada, durante 2 anos. Após ter sido feito. A nota de corte varia conforme a graduação que é escolhida e a instituição. Depois de ter sido feita esta seleção, que é feita pelas instituições, no nosso caso, o Gabinete de Relações Internacionais, juntamente com os serviços académicos, vamos dando um apoio ao estudante, à família, sobre tudo isso, para uma transição, porque mudar de país é uma decisão complexa, difícil e tem de ser muito ponderada. Sim. Interessante você comentar sobre isso. Então, existem políticas ativas para a permanência desses estudantes e essas políticas, elas são, de maneira geral, fáceis desses estudantes conseguirem, ou você considera um pouco mais burocrático? Poderia haver uma melhora nisso? No que diz respeito ao Brasil, parece-me que é bastante simples e bastante descomplicado, porque existe um reconhecimento entre as duas políticas dos dois países e por isso é bastante claro. Barramos ou entramos numa dificuldade que é uma dificuldade administrativa e burocrática, que são os vistos, a residência. E aí já é alguma coisa que ultrapassa as instituições, é o sistema de vistos de Portugal. O estudante, depois de ter sido aceite, precisa de passar por um processo de pedido de visto. E os últimos relatos que temos tido é que é um processo longo, um processo que é também dispendioso e que muitas vezes, nestes últimos meses, não tem sido bem sucedido. Não posso especular um bocadinho sobre isso, mas são só especulações. Podemos falar que há um movimento generalizado
na Europa de haver algum travão à entrada de cidadãos. Podemos falar que as instituições têm muitos alunos internacionais e os alunos portugueses ou de nacionalidade portuguesa ou europeia, para aceder à universidade, têm um processo mais complexo, que significa fazer exames nacionais. Não é ENEM, mas são vários exames. Funciona de forma diferente. Eu gostava muito que este problema com os vistos e a atribuição de vistos fosse ultrapassado, sobretudo porque o nosso país precisa de fazer um investimento sério e profundo em recursos humanos e em recursos tecnológicos para poder avaliar os processos de quem pede um visto, seja para estudar ou seja para trabalhar. Mas é fácil, no fundo, e está regulamentado, sim. E o estudante, quando obtém o visto, obtém para o tempo integral do tempo de estudos. Se ele for fazer uma graduação, tem o visto para o tempo da graduação. Se for de mestrado, é assim que funciona. Se por acaso tiver outra nacionalidade que não seja a brasileira, aí as coisas mudam um pouquinho, porque os países vão fazendo acordos bilaterais entre cada um e, portanto, os detalhes depois mudam um pouquinho. Mas entre Portugal e o Brasil é país irmão, tá bom? São os primos distantes. É isso. Certo. Então, aproveitando que você comentou sobre esses 36% de imigrantes que estão dentro das instituições, você poderia comentar um pouquinho mais pra gente como que funciona, então, essas políticas afirmativas, essa assistência permanência estudantil, se esses estudantes eles têm acesso à moradia, à alimentação, se existem refeitórios nesses lugares, como que funciona e se isso também interfere nas suas famílias, se essas famílias elas vão junto com esses estudantes ou se existe alguma contribuição financeira, como que funciona? As instituições públicas em Portugal são pagas. Existe uma pequena propina em português, que não tem o mesmo significado no Brasil. Pode ser uma taxa, que é definida pelo governo português, é regulamentada a todas as instituições, e isso é uma diferença significativa também para o sistema brasileiro. Depois, em relação à moradia e ao uso de bares ou cantinas ou restaurante, o Instituto Politécnico de Bragança tem residências estudantis, mas não são para os alunos internacionais. Infelizmente, são só para os alunos europeus ou nacionais. Os alunos internacionais devem procurar por si o alojamento, o que não é difícil. Nós damos vários conselhos, há até algumas empresas que já foram criadas por ex-alunos, porque é uma necessidade do mercado, e eles criaram uma empresa para ajudar nessa procura de casa. E o estudante, ele só é estudante internacional antes de ingressar no IPB. Depois de ser aluno do Instituto Politécnico de Bragança, é outro aluno. É igual a todos os outros alunos, não tem diferença. Ou seja, ele pode usar os bares, os refeitórios. Os refeitórios são pagos, têm um preço mais barato para o estudante e um preço normal para os servidores e para os professores. Pode usar as bibliotecas. Como disse, depois de ingressar, o aluno é um aluno, não interessa de onde ele veio. Depois temos outras formas de integrar o estudante. Há uma iniciativa que nós temos que é muito interessante, que se chama Mentoring Academy. É uma academia, é um grupo de estudantes e de professores que criou uma estrutura de apoio a todos os estudantes. Cria iniciativas de integração, faz uma semana de integração, com uma série de atividades para conhecer a cidade, para conhecer a instituição,
E depois, ao longo do ano letivo, vai criando outras atividades para, no fundo, trazer para dentro da instituição estes estudantes que, no fundo, não têm a sua família todos os dias junto deles. Tem uma iniciativa que são as mentoring, que são algumas disciplinas que os alunos têm mais dificuldades. Desculpa, Inês, mas a matemática é uma delas. E eu sei que eles têm grupos de entreajuda entre os estudantes, o que é muito, muito interessante a ver isso. Depois, nós também temos inserido no mentoring cursos de português, porque parte dos nossos alunos não são falantes de português. Porquê? Porque no Instituto Politécnico de Bragança existem cursos que são lecionados integralmente em inglês, o que significa que nós conseguimos ter alunos tanto da Europa como fora da Europa, de países que não falam português. E então aí o choque de chegar a Bragança é um bocadinho maior do que vindo do Brasil, que existe também uma diferença muito grande, apesar de falarmos a mesma língua, não é a mesma coisa, e claro, há sempre alguma dificuldade. Vou pegar até um ganchinho do que você comentou sobre os alunos, a partir do momento que eles entram na instituição de vocês, ele faz parte, ele se torna igual a todos os outros. Queria que vocês comentassem um pouquinho de como funciona, como vocês percebem essa sociabilização dos alunos, os migrantes, inclusive, junto com os que já estão lá, se há muita diferença, se vocês percebem que essas políticas que vocês propõem dá certo, se existem movimentos estudantis que os alunos propõem que ajude e contribuam com esse acolhimento desses alunos. Então, eu entendo isso, de que o aluno chega e é só outro aluno. No entanto, se calhar a Inês tem outra perspectiva, porque depois a Inês dá aulas, está com eles mais tempo e se calhar precisamos de atuar um bocadinho aí. Sim, nós temos, os próprios alunos se organizam em associações, nós temos, para além dos não falantes de português, temos uma grande comunidade de falante português, dos países de expressão portuguesa, como é o Brasil, e temos uma associação de estudantes do Brasil, como temos a associação de estudantes africanos, porque temos muitos países africanos de língua portuguesa. E isso penso que os faz sentir integrados, porque apesar de falarmos todos português, temos uma cultura muito diferente, quer o Brasil de Portugal ou quer os países africanos. E acho que isso os apoia e os faz sentir um bocadinho mais integrados na sua própria cultura e talvez minimizar ou mitigar o impacto da mudança, que é muito grande. Portugal é um país muito pequenino, Bragança e Mirandela, eu trabalho no campus de Mirandela, são cidades muito pequeninas, tem muito frio, o clima é muito diferente, as pessoas são muito fechadas, não há muita comunicação. Aqui no Brasil as pessoas são expansivas, na nossa região não são expansivas, e penso que isso os apoia um pouco. Nas aulas, nós sentimos que existem uma espécie de... eu acho que isso se calhar é um movimento natural, nós juntarmos com os nossos pares, que é, temos, por exemplo, 2 filas com os alunos cabo-verdianos, depois mais atrás a fila dos alunos brasileiros, depois os alunos portugueses, e a maneira como eles se sentam na sala de aula demonstra um bocadinho essa, eu vou-lhe chamar separatismo, mas pronto, porque acho que também é a questão da língua, que não percebem muito bem e falam entre os seus, por exemplo, os africanos falam crioulo, dependendo do país é crioulo cabo-verdiano ou crioulo Santo Tomé, e falam os dialetos deles entre eles, e isso também os ajuda, eles entreajudam-se, como a Raquel falou. E isto tem tudo de bom e também tem de mau, porque dificulta a integração global, não é? Como comunidade académica, independentemente da sua origem, mas entreajudam-se, não é?
Eu acho que isso também é importante, eles perceberem que já há alunos dos seus países e das suas origens que se mudaram, uns com família, que vêm as famílias todos, outros não, e alunos muito novinhos que vêm sem família, às vezes têm muitas saudades, porque não têm capacidade financeira de visitar a família ou no Natal ou nas férias de verão, e fica difícil, não é? Porque são às vezes 3 anos, que é a duração da graduação, longe dos seus países, dos seus familiares. Mas pronto, vamos tendo as associações e as comunidades que vão tentando apoiar estas dificuldades. Relativamente àquilo que a Raquel estava a falar dos vistos e desta dificuldade burocrática, isso tem a ver com a situação também no nosso país, que nós tínhamos um sistema de funcionamento que geria a entrada nas fronteiras, que era o CEF. Esse serviço foi extinto e foi substituído por outro. E isso é uma coisa que acontece não só na nossa comunidade académica, como acontece em todos os migrantes que chegam a Portugal. E pronto, e todos os movimentos que nós conhecemos na Europa, que neste momento não são, como a Raquel disse, muito receptivos a esta continuidade destes movimentos migratórios. Na Europa existe um programa que é financiado pela União Europeia, que se chama Erasmus+, que financia a mobilidade de estudantes dentro do espaço europeu, e outra modalidade de mobilidade que financia mobilidade e projetos com os países terceiros da União Europeia. Especificamente o Embrace, que é aquilo que nos traz aqui hoje, que a Inês falou logo no início, mas nós temos uma cooperação muito boa com aquilo que nós chamamos os países vizinhos, que são os países do norte da África, os Balcãs, e sobretudo estas duas áreas, e de onde recebemos muitos estudantes para processos de duplo diploma. Significa que não é uma mobilidade simples, significa que há um acordo de cooperação entre duas instituições, significa que a mobilidade do estudante foi pensada, foi estudada, foi acordada. O que eu quero dizer com isto é que não é um estudante que vem fazer só um semestre, é um estudante que tem outra significância na sua mobilidade. E no ano passado, com alguns países do norte da África, não tivemos nenhum visto aceite. Estou a falar de 0. A nossa instituição, ao mais alto nível, foi o presidente da nossa instituição, tentou procurar o motivo, o porquê, e não sabemos. Portanto, esta situação de alteração, como a Inês estava a descrever, é às vezes, tem tanto de caricato como de dramático, porque é completamente incompreensível. Como é que é possível isso acontecer? Mas trabalhamos todos os dias na área, sobretudo na minha área, na área da internacionalização, para que as instituições cresçam e se tornem cada vez mais globais, mais plurais. E eu, de facto, trabalho com a mobilidade Erasmus já há muitos anos e acredito que realmente o movimento das pessoas entre países nos ajuda a ser mais tolerantes, a conhecermos a outra cultura, a conhecermos a outra língua, a forma de estar, torna-nos mais tolerantes e mais motivados e mais motivadores por uma sociedade mais justa. Certo. E aproveitando então, você percebe que questões raciais, de gênero, com mulheres, pessoas trans, LGBTs, existe alguma diferenciação nessa sociabilização desses alunos? Ou vocês acham que acontece de forma muito natural, não há nenhuma questão, nenhum problema com isso? Eu acho que é uma questão natural. Não me lembro nesta percentagem de alunos ou neste número de alunos, com certeza haverá
essa necessidade de olhar com um olhar mais profundo nesses números, mas eu não me apercebo que haja nenhuma questão racial ou discriminatória por nenhum motivo. Agora, não vivemos num mundo perfeito. Bragança não é uma cidade perfeita, nem o IPB é um instituto perfeito, e compreendo que possa haver ou que haja algumas situações que sejam mais melindrosas, ou até por desconhecimento, talvez, de alguma situação. Eu acho que não cometo nenhuma inconfidência, porque é só uma situação que aconteceu. Todos os estudantes que chegam para fazer a sua matrícula têm que entregar alguns documentos pessoais. E o estudante entregou os documentos pessoais e pediu que o seu nome social fosse usado. Isso não existe em Portugal. Isso não é possível, não é. Eu própria não sabia o que é que significava, porque foram-me chamar para eu tentar perceber o que é que se passava, não é? E eu expliquei que não é má vontade, não é discriminação, não é nada que seja pejorativo, mas simplesmente a lei portuguesa só permite este registro, não é? Há um nome, um apelido, conforme está no seu documento. Criou-se um momento de tensão, um momento um pouco triste, no fundo, não é? Mas eu acho que depois foi percebido que o que os meus colegas estavam a fazer não era discriminação. Era, no fundo, explicar que a nossa lei não está preparada ainda. É um caminho que vamos fazendo, que vamos caminhando, mas no meu dia-a-dia não me apercebo que isso seja um problema em Bragança. E existem algumas atividades que vocês fazem para promover esse diálogo, essa conversa, porque é um tema que tem sido conversado cada vez mais, é importante ser levado entre os jovens, principalmente. Então, vocês costumam ver atividades, movimentos que sejam realmente para o conhecimento desses alunos, para a conversa, para o respeito? Sim, nós temos, mesmo nos centros de investigação, a questão da inclusão e da diversidade é um tema que está muito presente connosco. E existe dentro dos centros de investigação também, sei lá, por exemplo, clubes de leitura, em que tentam, através de um livro, chamar esses temas a debate. Tem havido muitos workshops de como dinamizar essa inclusão, e essa inclusão não tem só a ver com raça ou com género, mas com tudo, com todas as dificuldades. Nós agora também temos alguns alunos com necessidades específicas, que são, por exemplo, alunos com autismo ou com algum tipo de, sei lá, hiperatividade, dislexia, alguma questão, e temos tentado sempre trazer esse assunto e falar sobre esse assunto, mesmo as questões de género. Eu dou aulas num curso de design de jogos que tem particularmente muitas dessas questões. Tivemos já vários alunos que ao longo do curso entraram como menina ou como menino e modificaram o seu género. E isso não foi de facto um problema, mas nós também temos, infelizmente, por um lado, e infelizmente por outro, nós temos uma psicóloga o tempo inteiro no Instituto disponível para falar com os estudantes. O infelizmente é porque as necessidades neste momento são tantas que às vezes não conseguimos dar resposta no tempo útil que pensamos que os nossos estudantes precisam. Mas sim, nós tentamos falar sobre o assunto e falar abertamente, convidando as pessoas a fazê-lo. Não obrigamos ninguém. Há pessoas que eu acho que ainda se sentem incomodadas ao falar deste assunto. Por exemplo, uma questão quase que parece ridícula. Em Portugal nós temos as casas de banho, como vocês chamam o banheiro. É o banheiro da menina e o banheiro do menino. E depois, com estas questões de género, como é que é? Qual é o banheiro em que nós vamos? Isto é uma pergunta para a Lerma, mas é uma pergunta, não é?
E neste momento já se fala em fazer, como por exemplo em Espanha, em que o banheiro é banheiro, não interessa se é de menino, se é de menina. Portanto, isso são às vezes barreiras físicas, estruturais, que parece que não são importantes, mas acabam por pôr aqui uns muros, umas dificuldades. Mas sim, acho que é um assunto que está em cima da mesa, não está resolvido para toda a gente, como a Raquel disse, nós vivemos em Trás-os-Montes uma comunidade fechada, cujo IPB tem ajudado muito também a abrir mentes e a lidar com estas comunidades de alunos imigrantes, não é? E outras comunidades de outros países, a abrir horizontes, mas é um processo, não é imediato. Relativamente aos apoios, que há pouco também perguntaste, o governo português tem apoios e bolsas para estudantes portugueses. Os estudantes internacionais, em princípio, não têm bolsas do governo português, mas a nossa instituição tem um conjunto de pequenos serviços que são feitos na própria instituição e que os alunos internacionais que queiram ter um suplemento podem candidatar-se. Isto também acontece para os alunos nacionais, pronto, para os nossos alunos, como a Raquel disse, a partir do momento que entram para todos os alunos, que é trabalhos na biblioteca, na cantina, em todos os serviços que nós vamos tendo, eles podem ter um pequenino trabalho em part-time que os ajuda a estar dentro da escola e ao mesmo tempo contribuir e receber algum suplemento, porque também temos muitos alunos que procuram part-times fora da escola, mas isso já os afasta um pouquinho da comunidade. E, portanto, nós tentamos criar, porque são necessários esses serviços, e nada melhor que os próprios alunos para trabalharem uns com os outros e para se entenderem com os outros. E isso também lhes dá algum suplemento eu penso que é uma forma deles também trabalharem, que eu acho que é importante, não é? E sentirem-se úteis e terem um suplemento, acho que é importante. Certo, muito obrigada. E como que fica, vocês percebem, como que é representado o nosso país, o Brasil, para os estudantes, como que é passada a cultura, o que vocês percebem, assim, para contar pra gente? Bom, nós agora temos uma comunidade muito grande de estudantes brasileiros. Nota-se muita diferença dependendo da região de onde vocês vêm. Na maneira como falam, na maneira como estão. São sempre muito animados, muito conversadores. Mas eu penso que há uma boa integração, porque nós portugueses também somos mais, se calhar mais fechados, mais tímidos. Eu acho que há uma boa integração, há sempre, como vocês falam, de um bom astral. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Assim como os países africanos, que têm uma música que nos faz vibrar e eles têm muitas competências artísticas e musicais, e os brasileiros também têm, e eu penso que a música, o teatro é muito importante na vida deles, e eu acho que eles nos trazem um pouco isso, essa cultura, essa alegria. Eu acho que são mais positivos que nós, não sei, a Raquel também pode... Sim, é verdade, mas eu acho que também os portugueses vivem muito o Brasil. Nós vivemos as novelas brasileiras, é uma coisa que está presente na nossa vida desde sempre. A música brasileira, sim. Vivemos muito a cultura do Brasil e sinto que o oposto não acontece. Eu acho que no Brasil não se conhece muito sobre Portugal, nem sobre a música portuguesa, mas nós conhecemos muito sobre o Brasil e então torna-se mais simples para nós, até a própria compreensão da língua portuguesa. Eu consigo realmente perceber a origem do estudante, se ele vem do norte, se vem do sul. Nós temos acordos com muitas instituições do Brasil, do norte ao sul, ao interior. É uma alegria o Brasil em Portugal, sem dúvida. Que bom! Realmente somos um pouquinho mais animados, eu acho, hein? Sim, mais animados, é verdade. E dentro das instituições, existem matérias que falem um pouquinho sobre a história do país, trabalhem essa parte cultural também, dentro das instituições, como matérias mesmo, para os estudantes? Da história brasileira? Isso.
creio que só talvez em algumas graduações que sejam muito, muito específicas. Nós estudamos na história de Portugal, estudamos os movimentos de expansão e das viagens marítimas, de Dom Pedro, tudo isso. Mas a história mais recente do Brasil, infelizmente, não é muito estudada em Portugal. Eu até na viagem para cá estávamos a falar um pouco do novo cinema brasileiro e de como o período da ditadura brasileira está agora muito bem retratado nos novos filmes ou no cinema brasileiro, mas em termos de estudar isso, eu creio que não se estuda. Poxa. Não, eu acho que não. Na minha escola haverá alguma abordagem, porque temos um curso de turismo e muitas vezes, pronto, para perceber quais são os destinos turísticos, porque é que se vai, e aí talvez se fala um pouco do Brasil e de como o Brasil é bonito e de facto é um destino turístico para os portugueses. E talvez fala um pouquinho da história e porque esta nossa ligação. Mas penso que é como a Raquel diz, no ensino superior, dentro ou é um curso específico da área da história, ou então não é assim muito falado, penso eu. Então a gente aproveita, agradece imensamente a presença de vocês, essas respostas. Acho que, como vocês falaram, realmente a gente precisa aprender um pouquinho melhor sobre vocês, conhecer um pouquinho mais vocês. É uma oportunidade também para que os estudantes eles entendam um pouquinho como que funciona o ensino superior lá. Temos muitos alunos aqui que têm interesse de ir para a Europa mesmo, para Portugal. Então, é interessante que eles saibam também, acho que principalmente como que funciona toda essa questão da sociabilização, que são pessoas aceitas, que serão bem acolhidas, que o sistema também, principalmente com o Enem, que é o vestibular, que é mais importante aqui pra gente, que tem essa facilitação, né, pro ingresso. Então, agradecer muito a presença de vocês. Nós deixamos aqui um presentinho, trouxemos um presentinho, uma paçoquinha para vocês. Imagina. Muito obrigada, foi um prazer. E paçoquinha, adoçar a nossa... Eu adoro paçoquinha. Para adoçar para vocês a viagem. E espero que vocês aproveitem a estadia aqui também, que possam trazer muitos outros conhecimentos, que hajam mais visitas e que vocês possam falar um pouquinho mais sobre vocês também. Ok, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Convido vocês a seguirem, compartilharem o perfil, curtam muito o vídeo, compartilhem com todo mundo. E é isso. Espero vocês no próximo episódio.